Olá meus amigos, sejam bem-vindos novamente ao canal 5 Minutos de Fotografia. Se você está gostando, está acompanhando, deixe seu like, faça sua inscrição, colabore este canal a crescer. Hoje nós vamos continuar falando um pouco da exposição, mas vamos abordar um assunto que nós vemos com muita frequência, mas muito pouca gente entende mais ou menos para que serve e como surgiu. Vamos falar sobre EV, valores EV, ou valores de exposição. Isso foi idealizado por volta de 1950 por um senhor Frederick Deckel, que ele era fabricante de obturadores. Até agora nós temos visto que para cada exposição nós temos uma diversidade de pares possíveis que propiciam a mesma exposição, ou seja, a mesma quantidade de luz. Para facilitar isso e tentando facilitar a vida de fotógrafos, naquela época, imaginem que as fotos não eram automaticamente medidas, cabia ao fotógrafo buscar essa adequação e o par certo. E esse senhor Frederick, ele fez o quê? Ele tentou fazer uma tabela onde um valor já se referisse a todos os pares possíveis. Então, se eu dissesse, ó, o valor é X, esse valor eu já entenderia que toda possibilidade de pares propiciariam a mesma exposição. Isso ele chamou de EV. Ele partiu com um pressuposto, um ISO 100, e que o EV fosse, o EV0 fosse uma abertura de diafragma 1.0 e uma exposição, tempo de exposição de 1 segundo. Isso seria o zero, dentro dessa tabela. O que propicia? A cada mudança de um EV, nós estamos dobrando a luz ou reduzindo a luz à metade. Como nós vimos até agora, é o que acontece com a velocidade. Nós sempre dobramos ou reduzimos a metade em suas unidades básicas. Hoje as máquinas, elas permitem que nós ajustemos terços disso, mas naquela reguinha que nós já vimos desde o início, aquelas marcações maiores representam sempre uma variação de 1 EV, ou seja, ou estou dobrando a luz ou estou reduzindo a luz à metade, né? Isso é um EV, né? Quando nós fazemos uma mudança de abertura de 4 para 5.6, nós estamos fechando o diafragma, né, de modo que entre metade da luz. Quando nós mudamos o nosso tempo de 1/60 para 1/125, nós estamos também reduzindo o tempo de exposição e propiciando que entre metade da luz. E tudo isso está traduzido em um EV. Isso facilitou muito as primeiras tabelas feitas a partir da fotometria, quando as máquinas começaram a ter o exposímetro, ou seja, elas conseguiam medir a quantidade de luz. Essa quantidade de luz era medida e dava um número. Com esse número em uma tabela, eu conseguiria ver facilmente todos os pares possíveis para aquele número, ou seja, para aquele valor de exposição. Para isso que serve. Isso perdura até hoje. Os fotômetros de mão hoje ainda possuem a possibilidade de se medir a quantidade de luz em EVs, né? Isso é uma tabela que é usada pelas máquinas para fazer o cálculo de exposição que ela propõe para você, fotógrafo, e também nas fotometrias para fazer medição de luz. Para que serve para nós isso? Isso possibilita, primeiro, que você tem uma compreensão melhor de todos os pares possíveis para uma mesma exposição. Aqui veja uma tabela, eu peguei uma tabela de EV e ela traz, ou seja, para cada linha horizontal, para cada valor de EV, ela traz todos os pares, onde a coluna representa o valor de abertura do diafragma e o encontro da exposição do EV com essa abertura, ele dá um tempo. A linha horizontal, toda essa linha horizontal representa valores de exposição iguais. Você pode escolher qualquer par e ele vai dar sempre a mesma quantidade de luz para a máquina, ou seja, vai expor a cena da mesma forma em termos de quantidade de luz. Para nós isso vai servir para outra coisa também. No próximo vídeo nós vamos falar sobre amplitude tonal. Em cenas que nós temos muita variação entre as altas luzes, ou seja, a área mais iluminada da cena, e as baixas luzes, a área menos iluminada da cena, nós vamos usar isso
para sabermos exatamente qual é a diferença de iluminação entre esses dois pontos. Quando nós fizermos a medição do ponto mais claro, nós vamos ter um par velocidade-abertura. Quando nós fizermos a medição do ponto mais escuro, nós vamos também ter um par abertura-velocidade. E se nós colocarmos isso no gráfico, nós vamos poder identificar quanto de diferença há entre esse ponto mais claro e esse ponto mais escuro. Isso vai nos possibilitar avaliar se a máquina conseguirá ou não registrar toda a gama entre o mais claro e o mais escuro com riqueza de detalhes, ou se nós vamos ser penalizados em uma área ou outra. Para isso que serve a ver. Dê uma analisada, meça, pegue sua máquina, faça a medição e verifique ali isso que nós estamos até agora falando, que é exposição, quais os pares são possíveis, ou qual a diferença de iluminação entre uma exposição de uma que eu estou fazendo uma foto e outra foto. É uma curiosidade que vai começando a criar em nós essa percepção mais intuitiva de variação de exposição. Como exemplo, eu vejo aqui, na tabela que nós colocamos, toda a linha horizontal, ela tem a mesma exposição. Supondo duas exposições diferentes, pegamos uma exposição aqui e uma exposição no canto inferior da tabela. Bom, se eu quiser saber qual a diferença de exposição entre um ponto e outro, bom, basta nós fazermos isso. Se toda a linha horizontal ela tem a mesma exposição, nós podemos trazer um dos valores para a mesma coluna da outra medição, de maneira que nós vamos ter alinhados ali, só para que fique mais fácil entender. E a diferença de exposição, ela é quantos EVs nós temos para de um ponto a outro. Nesse exemplo que nós temos aqui, nós temos 10 EVs de diferença, 10 degraus que nós descemos para chegar de uma exposição a outra. Ou seja, são 10 f-stops. F-stop, cada f-stop significa o dobro ou a metade da luz. Cada EV variado significa o dobro ou a metade da luz também. Então, o que significa 10 f-stops de diferença, por exemplo? A cada f-stop nós dobramos ou reduzimos a metade, é sabido. Se nós temos 2 f-stops de diferença, ou 2 EVs de diferença, nós temos 2 vezes 2, 4 vezes de diferença de luz, para mais ou para menos. Se nós temos 3 EVs, nós temos 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Nós temos 8 vezes mais ou menos luz. E assim vai. Na realidade, a diferença de luz está em 2 elevado a essa diferença de f-stops. Se nós temos 10 f-stops de diferença, a nossa diferença de luz, de exposição, significará 2 elevado à 10ª potência, o que significa 1024. Ou seja, por incrível que pareça, entre a diferença de exposição, ou a diferença de quantidade de luz entre a primeira exposição e a segunda exposição, é de 1024 vezes mais luz se considerarmos de um sentido, ou menos luz se considerarmos no outro sentido. Nós não temos essa percepção visual que tem tanta diferença, mas essa é a diferença que tem entre essas duas exposições. Isso vai nos ajudar quando nós falamos de latitude de exposição. Brinquem com a tabela, que vocês poderão baixar nos comentários, tem o link para que vocês baixem essa tabela de AV e trabalhem, brinquem um pouco com ela. Isso vai facilitar a compreensão dessa exposição, dessa quantidade de luz, que eu insisto sempre em chamar de quantidade de luz, e vai facilitar você entender o nosso próximo vídeo, que trata da latitude de exposição. Ok? Não esquece de deixar seu like, não esquece de fazer sua inscrição, vamos ajudar o nosso canal a crescer, ok? E aguarde o próximo, que já vem mais.